Começa agora o É Mais Que Tech, o podcast que discute gestão empresarial, inovação e transformação digital na prática. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Rodrigo Sigmura e este é o É Mais Que Tech, um videocast da Senior Sistemas. E a partir de agora, a gente começa a segunda temporada do nosso podcast e nós temos a honra de receber aqui no nosso estúdio a jornalista e apresentadora Ana Paula Padrão. Seja muito bem-vinda. Como vai? Obrigada pela apresentação. Um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Bom, eu acho difícil que as pessoas não conheçam você, não conheçam pelo menos uma parte da sua história, mas eu vou aqui fazer as honras, né, seguir o protocolo. Olha, Ana Paula Padrão já passou por Globo, SBT, Record, já comandou por anos o MasterChef. Muita gente conhece, principalmente por conta do MasterChef, né? E atualmente você se dedica aí a levar essa mensagem da liderança feminina, né? Da transformação com propósito, né? Então eu queria começar te ouvindo em relação justamente a isso, né? A sua carreira aí foi pautada por mudanças também, né? Como a gente falou aí, começou no jornalismo, você foi aí para um programa de entretenimento, então essa mudança faz parte do seu ser também, né? Você gosta de mudança? Olha, tem 3 perguntas aí nessa pergunta, vamos tentar começar a responder. Primeiro, eu sou jornalista de formação e durante 30 anos atuei no jornalismo hard news, um jornalismo duro, difícil. E depois disso, mais 10 anos de MasterChef. Sim, tem gente que me conhece só do Master, principalmente as pessoas mais jovens, mas eu até 2012 atuei no jornalismo. Eu comecei em 86, por aí. Daqui a pouco eu estou fazendo, eu acho que esse ano eu estou comemorando, ou talvez no início do ano que vem, eu preciso fazer essa conta direito. 40 anos de TV. 40 anos dos meus 60 exposta na TV, então as pessoas acompanharam todas as minhas mudanças. Mas eu não sei se é exatamente uma mudança o que eu fiz agora. Talvez o fato de deixar a TV seja muito diferentão para a maioria das pessoas. Mas eu já tratava como uma agenda paralela bastante importante na minha vida a questão do diálogo com mulheres, do empoderamento feminino e do treinamento para mulheres na liderança. Eu acho que a gente é um interesse meu muito específico e muito forte a maneira como nós mulheres somos socializadas e a maneira como isso interfere na nossa capacidade depois de entregar o nosso melhor de maneira profissional no mercado de trabalho. As empresas foram feitas por homens para que homens trabalhassem nelas, então quando a gente entrou lá nos anos 80, a gente entrou meio copiando o que se chamava naquela época de gestão masculina. E a gente demorou muito tempo para encontrar a nossa própria voz nas empresas. E mesmo hoje, ainda, infelizmente, são raras as empresas que dominam a arte de oferecer para mulheres um ambiente de conforto para que elas trabalhem e conciliem ali todos os seus universos. A mulher quer trabalhar, quer ter uma carreira, quer entregar algo produtivo para a sociedade, mas ela também quer ser mãe, ela também quer ser uma companheira, ela quer ter uma vida pessoal. É diferente dos homens que abriam mão disso tudo, inclusive porque havia muita gente para administrar essa parte da vida deles, mulheres, essencialmente. A gente não, a gente quer continuar fazendo tudo. Primeiro a gente simplesmente abandonou a vida pessoal ali nos anos 80, 90. Depois a gente fez um movimento inverso de dar muito valor para a vida pessoal e eu acho que a gente está tentando encontrar hoje em dia o equilíbrio. O que eu quero é mostrar para mulheres que as dores delas não são individuais, são todas bastante coletivas e quando a gente conversa umas com as outras sobre isso e quando a gente se fala em rede, em comunidade, a nossa força para entender o que é processo de socialização e o que é dificuldade sistêmica se torna muito maior. E a nossa possibilidade de vencer tudo isso e fazer muita diferença social é muito grande. Você aparece aí, para muitas mulheres, eu imagino, como uma referência, como uma liderança. Quem são essas mulheres que aparecem como referência, como liderança para você, hoje e no passado? Foram muitas ao longo da minha vida, mas eu acho que o importante notar é que quando eu comecei a trabalhar, não havia nenhuma. Quando eu comecei a trabalhar, as grandes líderes no mundo ou eram exceções liderando países, como primeiras ministras, como presidentes, ou
líderes religiosas ou líderes de organizações não governamentais. Enfim, não havia grandes presidentes de empresas que eu pudesse olhar e dizer eu quero ser como ela no futuro. Isso começou a aparecer ali nos anos 90, fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Ou seja, eu passei pelo processo de razoável masculinização, ou pelo menos masculinização no que diz respeito a copiar homens mesmo, para conseguir se manter no mercado de trabalho que tinha sido feito para eles. Então, foi uma época em que mulher botou ombreira grande, cortou o cabelo curto e não chorava no trabalho, não entregava suas maiores paixões no trabalho, imitava o homem, trabalhava 16 horas por dia. Muitas abriram mão da maternidade. Não é à toa que no início dos anos 2000 as clínicas de reprodução tinham filas na porta de mulheres que adiaram a hora de ser mães, porque tem hora para isso, infelizmente. A natureza nos impõe um deadline. E isso foi muito definitivo na minha vida. O fato de eu ter copiado homens, compreendido mais tarde que esse processo é muito nefasto e que eu trabalharia muito fortemente para que ninguém mais precisasse fazer isso, determinou quem eu seria na minha vida. Então, eu acho que é isso que é importante, muito mais do que quem foram as minhas referências, porque no quesito específico, mundo do trabalho não havia muitas, eu acho que é importante notar que o que me deu força para me tornar uma liderança capaz de treinar mulheres para a liderança, sem dizer para elas vocês precisam imitar os homens, foi determinado pela minha experiência pessoal. Você tem um frescor, uma serenidade que é muito notável. E ao que você atribui isso? Esse autoconhecimento que você prega hoje em dia, que é tão importante para todo mundo, é uma parte disso ou é a parte mais importante? Autoconhecimento é fundamental para todas as áreas da sua vida. Se você não se conhece, qualquer caminho serve. Se você não se conhece, qualquer conceito de felicidade está bom. Se você não se conhece, qualquer trabalho serve. Qualquer companheiro ou companheira está ok. Você precisa se conhecer para tomar as grandes decisões da sua vida. Então, o autoconhecimento é fundamental. Ele tem que ser treinado a vida inteira e é daí que eu parto quando eu falo de mulheres na liderança. Uma mulher chega à liderança de uma maneira muito, muito mais inteira, inclusive inteira para tomar as decisões necessárias que todo líder tem que tomar nessa posição, mas também é muito importante acordar todo dia para querer viver aquele momento. Não tem saudosismo na minha vida. Talvez o que você definiu como frescor seja o fato de que eu nunca na minha vida disse, e provavelmente você não vai ouvir de mim, no meu tempo é que era bom. Eu não tenho, o meu tempo é esse aqui. O meu tempo é aqui, conversando com você nesse podcast e passando para você e para quem está nos ouvindo o que eu faço hoje. O que eu faço hoje? Eu tenho um hub, uma comunidade de mulheres para treiná-las de maneira confortável, de maneira que elas gostem para a liderança feminina. Isso é feito com encontros presenciais, com cursos, com uma plataforma online onde ela se sente acolhida e confortável para desenvolver as suas melhores qualidades e para trocar as suas grandes dores com outras mulheres. Enfim, um hub que tem muitas plataformas distintas para onde ela vem e ela recebe instrução se ela quer ser uma mulher que trabalha e que pode gozar de todos os outros aspectos que para ela são importantes na vida. A gente tenta formar mulheres inteiras, mulheres que possam fazer escolhas porque se conhecem muito bem e não porque a sociedade espera que uma mulher faça tal e tal escolha. E isso é muito importante para mim. Então, se você está me ouvindo, vem fazer parte de Una. Se você está me ouvindo e tem um monte de mulheres que trabalham para você, traga essas mulheres para a Una, porque é o suco de tudo que eu fiz a minha vida inteira. É o essencial de tudo que eu aprendi na minha vida inteira. E esse é o tempo em que eu vivo. Eu não vivo o tempo passado. Eu fui muito feliz como jornalista. Eu fiquei 30 anos fazendo isso. Eu amei o MasterChef. Eu amo até hoje de maneira muito despojada e honesta, mas eu faço aquilo que eu quero fazer. E nesse momento eu quero fazer o que eu estou fazendo, que é ter uma escola no sentido mais amplo da palavra para treinar mulheres
para que elas sejam boas profissionais e façam isso se conhecendo e conhecendo o que é melhor para elas. E essa liberdade é tão boa, né? Tão importante, mas é difícil para algumas mulheres, eu imagino, né? Conseguir se libertar de, enfim, traumas, de problemas que, né, de repente a mulher passou ao longo da vida. Seja Você sabe no do que âmbito ela não pessoal, profissional, né? consegue se libertar? Do processo de socialização. Ela pode não ter tido nenhum grande trauma na vida dela. Ela foi educada, ela foi treinada pela sociedade, pela cultura e pela história para ser uma mulher. E o que é ser uma mulher? É ser modesta, é ser cordata, é ser cuidadora, é ser humilde, é não ser ambiciosa, é não desejar um lugar de poder, é nem pensar na cadeira número 1. Isso não é para elas. É justo? É justo? Não é justo. E é por isso que eu digo que, independentemente do processo de socialização, você tem que entender que é ele que moldou você. E independentemente dele, você é um ser que tem uma identidade própria. E se você conhece essa identidade e passa a trabalhar a sua vida a partir dela, você consegue ultrapassar esse processo de socialização que disse para você que você era uma mera mulherzinha e que só vibrava quando você apresentava qualidades que são boas para uma mulher, e te tolhe na hora de você apresentar a ambição que todo mundo precisa ter para ser um grande líder, você está apenas lutando contra uma injustiça. É possível, é desejável e a gente vai ter uma sociedade melhor a partir disso. Quais ações concretas as empresas podem e precisam adotar para a capacitação feminina no ambiente corporativo, na sua visão? Primeiro, desejar a diversidade. Isso não pode ser uma falácia. Isso tem que ser uma meta com objetivos a cumprir pelos líderes, com cobrança de resultados no final do quarter, no final do semestre ou do ano. E os líderes têm que se conscientizar de que não é uma brincadeira, não é uma modinha passageira. A diversidade veio para ficar. Isso já resolve metade do problema. A empresa, mais do que encenar um lugar bonito para a mulher, realmente colocar em suas métricas o conforto para o trabalho feminino. E para fazer isso, tem muitos caminhos e todos eles são benéficos. O que eu ofereço é trazer essas mulheres para o meu grande grupo de formação de lideranças femininas e entregá-las de maneira melhor, mais conscientes do que é liderar, mais conscientes do que é liderar sendo uma mulher e principalmente mais conscientes da sua identidade individual e do que é melhor para elas. Elas vão se tornar para a empresa mais produtivas, seres que entregam o melhor resultado para a empresa e mais felizes de maneira individual, o que faz da coletividade empresarial uma coisa muito mais bonita, muito mais legal, muito mais atraente, muito melhor para todo mundo. Não me parece que exista vantagem em não treinar mulheres para liderança hoje. O mundo não pode mais prescindir da mão de obra feminina. E a gente já faz um trabalho grátis que faz com que todas as empresas funcionem. Se a gente não cuidasse dos filhos, se a gente não cuidasse dos mais velhos, se a gente não mantivesse de pé e funcionando a economia do cuidado, nenhuma outra empresa poderia funcionar. Portanto, não existiria nenhuma outra empresa, nenhuma outra economia que não fosse a do cuidado. A gente já está fazendo um trabalho grátis, então dá para devolver aí, por favor? Acho que tem um desafio ainda maior quando a gente fala de Brasil, com as desigualdades que nós temos, né, com as transformações digitais que nós vivemos. Que leitura que você faz diante disso tudo? E justamente porque a gente tem um abismo social muito grande que desqualifica determinadas mulheres para chegar a postos importantes, que é importante conversar com todas elas. E é isso que a gente tenta fazer, colocar todas no mesmo lugar, embora a gente saiba que elas são muito diferentes, a gente trabalha com interseccionalidades e a gente trabalha com o fato de que algumas dores são coletivas. Por exemplo, esta dor de dizer para uma mulher, não seja ambiciosa, não tenha desejos que não são cabíveis para uma mulher. Ora,
Que desejos não são cabíveis para um ser humano? Isso é muito mais grave quando a gente está falando de mulheres pretas, muito mais grave. Isso é muito mais agudo quando a gente está falando de mulheres que são pessoas com deficiência. Obviamente que é muito mais difícil, mas a gente quer falar para todas. Eu não quero estabelecer limites no que é esse grande hub de comunicação com mulheres e para mulheres. Eu quero que, no básico, a gente consiga dar as mãos e trabalhar juntas. Inclusive porque cada uma vai representar melhor o seu papel e o seu grupo de pessoas se ela estiver mais preparada para isso. Nós temos vários profissionais aqui no Senior Experience 2025, alguns inclusive falando sobre essa questão das gerações, né? Quando a gente mescla gerações, tem-se um ambiente muito mais rico. Muito mais desafiador, mas muito mais rico. E muito mais rico, né? Então, é legal também da gente pensar dentro desse recorte das mulheres que as vivências acabam se somando e isso acaba se tornando também valioso para as empresas, né? Já que é para a gente também olhar para os negócios. Mulheres são muito mais vítimas do etarismo do que homens. Os homens são cobrados mais tarde para que saiam do mercado de trabalho. As mulheres começam a perder espaço no mercado de trabalho antes dos 50 anos de idade. O que é muito maléfico e vai trazer no futuro uma conta muito alta para as empresas. Por quê? Porque a gente precisa desta geração de mulheres mais velhas que tem sabedoria e paciência para administrar quem está chegando, com todos os rompantes de quem está chegando. Esse match de geração tem que acontecer, porque obviamente você não pode prescindir de uma geração inteira no mercado de trabalho, mas ela tem que ser administrada por quem já tem experiência para isso. E eu acho que as mulheres educaram filhos, as mulheres sabem o que é cuidar de outra pessoa, as mulheres compreendem, inclusive por socialização, que isso é necessário. E elas têm qualidades muito específicas para administrar isso. Então, eu acho que se as empresas não abrirem o olho, elas vão ficar sem as suas principais formadoras de pessoas que estarão dirigindo essas empresas num futuro muito próximo. De todas as histórias femininas que você já ouviu ao longo da sua trajetória, teve alguma que mais te marcou, alguma que você não esquece, alguma que você gosta de compartilhar com o pessoal? Tem muitas, muitas histórias muito interessantes no mercado de trabalho. Todas as histórias que eu ouvi de mulheres que foram promovidas durante a gravidez ou durante a licença maternidade são exceções e por isso são tão importantes da gente contar. De mulheres que chegaram a postos número 1 nas empresas sendo mulheres negras, pouquíssimas, raríssimas histórias e é por isso que a gente precisa contar sempre essas histórias. Mulheres que foram absorvidas numa determinada empresa e que tiveram espaço para mostrar as suas qualidades de liderança, mesmo sendo cadeirantes, por exemplo, mesmo sendo PCDs. Eu acho que todas as histórias de exceções a gente tem que contar para que elas se transformem em regra no futuro. Todas as histórias de mulheres que chegam às cadeiras número 1 das empresas, a gente tem que contar. Eu faço um evento que está na 5ª edição, é um evento muito grande, para 2.000 mulheres, só com presidentes de empresa no palco. Em números percentuais, ainda não somos muitas comparadas com os homens, mas em números absolutos já somos muitíssimas, o suficiente para lotar um palco meu. 2 palcos e fazer um evento imenso. Então, já tem muita história para a gente ouvir. Já tem muito role model. Ao contrário de quando eu comecei, quando eu não tinha nenhum modelo para copiar, hoje a gente tem muitos modelos para copiar. E são mulheres muito diversas. E eu confio que daqui a pouco esse será um assunto que a gente não vai mais precisar tratar. Vai ser muito natural ter uma mulher liderando e sendo mãe, e tendo sua vida pessoal, e sendo equilibrada, e não tendo que fazer uma vida baseada na expectativa que se tem sobre ela, mas sim sobre o que ela quer realmente ser. Bom, para quem está nos ouvindo agora, de repente algum gerente, coordenador, diretor, de repente de uma empresa, ela seja grande ou pequena, que às vezes faz uma leitura de que a empresa não vai mudar nem a curto nem a médio prazo.
que dica você daria para esse gestor, seja ele, principalmente homem, né, mas seja ele homem ou mulher, para de repente tentar ali fazer pequenas mudanças e a gente conseguir ter um futuro mais próspero, um futuro mais positivo? Eu não quero pequenas mudanças. Se ele não mudar, a vida vai mudá-lo. Ele vai perder o espaço. Não há o que fazer. Não é inteligente brigar com a adversidade. Não é inteligente virar as costas para uma mão de obra super qualificada, que tem toda a disposição do mundo para ganhar espaço nas empresas e que só está pleiteando um espaço minimamente confortável. Mulheres não precisam copiar homens para chegar à liderança. Elas chegarão usando o próprio modelo de gestão, que é um modelo muito mais horizontal, é um modelo muito mais afável, é um modelo onde pessoas não precisam cumprir o job description do currículo, elas são aproveitadas pelas qualidades que elas já têm. Não é inteligente não ter empresas diversas. Empresas diversas são mais rentáveis. Empresas diversas dão mais lucro. Se você não acredita nisso, você vai estar fora do mercado em muito pouco tempo. Não posso fazer nada. Excelente. Bom, Ana, a nossa última pergunta aqui é uma pergunta que nós fazemos para todos os convidados que estão passando aí por essa cadeira. Qual seria a jogada de sucesso que você deixaria para quem está nos vendo, nos ouvindo agora, para equacionar justamente essa questão, esse tema que é tão complexo e tão motivador para você? Eu tenho que te dizer que eu não acredito numa jogada de sucesso. Eu acho que a jogada de sucesso é fruto de muito trabalho, muita estratégia, muita luta cotidiana para não desistir, muito treino. Acredite que é possível, mas que você vai ter que ter paciência, que você vai ter que construir a sua jogada de sucesso. Acredite em você, treine a sua mente para ser quem você deseja ser e trabalhe. Trabalhe muito, não para roubar a sua saúde, mas na direção daquilo que você quer construir. Trabalhe, tenha paciência, treine, faça a sua estratégia e tente seguir a sua estratégia, seja coerente. O sucesso não vai vir amanhã, você não vai ter uma jogada de sucesso, mas tudo que você construiu vai te levar àquela jogada que as pessoas vão olhar e dizer: que jogada de sucesso, hein? Você só chegou lá porque você trabalhou muito nessa direção. Então, parabéns para quem trabalha, porque eu acho que essa é a grande jogada de sucesso. No caso das mulheres, a gente está aí há 50, 60 anos lutando para ter um espaço melhor para a gente trabalhar. Agora, a gente está chamando a atenção. Agora, a gente tem grandes jogadas de sucesso para mostrar. A gente está aí há muito tempo. Então, uma hora tinha que acontecer. E pode acontecer com qualquer um que trabalhe muito, faça uma estratégia vencedora, treine e acredite na coerência. Ana Paula Padrão, gente, muito obrigado pelo seu tempo aqui Obrigada com a gente. Foi um prazer receber você aqui. Imagina, muito obrigada. Quem quiser acompanhar aí os seus trabalhos, suas mentorias, suas palestras, pode acompanhar onde? Claro, a gente está em UNA, com 2 N's, UNNA, em todas as redes sociais. A gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, a gente tem muitos recados interessantes para mulheres e ali a gente se comunica oferecendo em todas as plataformas que a gente tem, formação para mulheres, grupos de mulheres, palestras, encontros presenciais, UNA, UNNA, em todas as plataformas, e eu tenho certeza que se você quer ser uma líder, se você quer se formar para ser uma liderança, mas quer continuar sendo uma mulher e abraçando a felicidade na sua vida pessoal, vem para a UNA. Excelente, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigada a você. E a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Siga a Senior Sistemas nas redes sociais. A gente se fala, até a próxima, tchau. Você ouviu É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas.